Olá, turma! Tudo bem? Aula de hoje: interpretação de texto, com a professora Cassandra, português. Vamos lá? Observem bem. Quando vamos ler um texto, ou quando vamos ouvir uma notícia, ouvir o que alguém está nos contando, a gente precisa entender. Então, o que a gente deve fazer quando pega um texto para ler? A gente não pega esse texto querendo pular palavras, querendo chegar ao final ou querendo só achar as respostas. A gente tem que extrair muito mais desse texto. A gente pode ver o que a gente sabe desse texto, o que ele lembra de outro texto que a gente leu. A gente tem que cuidar a pontuação, porque a pontuação, o que ela marca? As nossas pausas na fala, a nossa entonação na fala, o nosso término de um raciocínio. Então a gente precisa cuidar tudo. Interpretar é essencial exatamente para tudo na vida da gente. Tudo na vida da gente depende de interpretar, de entender. Não são só os textos da escola. Então vamos lá. O nome desse texto, dessa história é A Mudança. A gente veio para a cidade e trouxe tudo o que tinha. Latas de plantas, umas 5 galinhas num baú, um banco, camas, guarda-roupa sem porta. Pusemos tudo num caminhão. Um menino meu veio segurando o cachorrinho. O papagaio também veio. Tinham contado lá na roça que a cidade tem de tudo: trabalho, oficina, hospital, escola, ônibus. Lá onde a gente vivia, não dava mais para ficar. Era só capinar, colher, trabalhar para os fazendeiros, ganhando uma miséria. Então, resolvemos mudar. Aqui a vida não é fácil. Arranjei trabalho na fábrica e controlo as máquinas. Faço todo dia a mesma coisa, o dia inteiro. Cansa mexer nas máquinas, sempre no mesmo jeito. Se a gente se distrair, fica sem os dedos. Ganho pouco e tenho que morar onde o aluguel é barato. A casa é bem simples e tem um pedaço de terra onde a gente plantou umas ervas de chá. Couve, cheiro verde. O dinheiro não dá para comprar muita coisa. Até os meninos pequenos trabalham. Às vezes penso em voltar para a roça, mas aqui meus filhos podem estudar. Tenho um muito esforçado que trabalha no supermercado e já está na 8ª série. Na roça, a vida é sossegada, tem muita natureza, não tem perigo de assalto, mas a vida só é boa para quem é dono da terra. Lá, a nossa vida não tem esperança nenhuma. Parece que ninguém liga para o povo da roça. Observem bem, então, tudo que está sendo contado na história, essa mudança que aconteceu dessa zona rural, da roça, o que tinha lá, o que faltava lá, qual era a perspectiva e o que está encontrando na cidade. Então, vamos ver a interpretação. Responda as perguntas abaixo. A primeira questão. O texto lido intitula-se A Mudança. Após a leitura atenta, identifique a mudança a que a narradora se refere. A narradora participa dessa mudança? Quem é o narrador numa história, pessoal? O narrador é quem vai contando os fatos. Esse narrador, ele pode participar da história ou não. Eu posso estar apenas contando um fato que aconteceu com o meu avô há 60 anos atrás, quando eu nem pensava em nascer. Então eu conto, o meu avô vivia numa fazenda, ele plantava, naquela época não tinha isso, não tinha aquilo. Eu vou narrar a história do meu avô. Eu serei a narradora e eu não vou participar dessa história. Agora, eu posso contar a minha história. No momento que eu estou contando a minha história, narrando como ela é, como funciona, o que eu passei, o que eu estou passando, o que eu vou passar, eu sou a narradora e eu participo dessa história. Então, eu sou uma narradora que participa. Prestem atenção nessa história. A narradora está participando da história ou não? Agora vamos para a questão 2. Você acha que a mudança na vida da personagem foi para melhor
ou acredita que ela deveria seguir na roça? Justifique sua resposta. Observem bem. Olhe os pontos positivos que ela fala que tinha na roça. Olhe os pontos negativos que ela fala da roça e do trabalho lá. Mas olha o que ela fala do trabalho e de como é a vida na cidade. Será que essa mudança foi mesmo positiva? O que vocês acham? Por quê? Por favor, pessoal, evitem respostas assim, ó, sim, não, porque sim. Quando eu escolho um texto, eu fico um bom tempo escolhendo esse texto para vocês. E a minha intenção é que vocês reflitam. Quando a gente reflete, quando a gente pensa, quando a gente muda o pensamento da gente, a gente aprende muito mais. E não é só sobre esse texto, é em tudo na vida da gente. O nosso cérebro acostuma a aprender, ele vicia em aprender. E isso é algo muito bom e cada vez ele vai aprender com mais facilidade. Então pensem bem nas coisas. Agora vamos lá. Agora as próximas questões são de marcar. Existe apenas uma alternativa correta para cada alternativa. Então vamos para a questão 3. Aponte a passagem que apresenta o motivo da mudança, identificada na questão anterior da narradora e a sua família. Então a gente já sabe que ela se mudou, na questão anterior já falava. Mas o que levou? Qual foi o motivo? Por que ela se mudou? Questão 4. A narradora refere-se à roça onde vivia com a família no trecho. Então, qual dessas alternativas aí está falando sobre como era a vida dela lá na roça, né? Não, se falar sobre a cidade já não pode ser. Então, questão 5. Marque a frase em que mostra uma dúvida da personagem quanto à decisão que tomou de se mudar para a cidade. Tem uma alternativa aí em que ela não sabe se fez a coisa certa ao efetuar essa mudança. Pessoal, bons estudos, estou aqui, qualquer dúvida é só chamar.